E eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, seguindo aquela ordem que eu já apresentei para vocês, pregando cada sermão num livro da Bíblia. No Novo Testamento já preguei em Mateus e em Marcos, e hoje então será em Lucas capítulo 5, e a gente vai seguindo então, e vai também alternando com o Antigo Testamento. Então, hoje Lucas 5, eu me esqueci aqui também, não sei se tem visitante pela primeira vez, tem gente pela primeira vez aqui entre nós? Então, quem não é de primeira vez, não é visitante, faz parte da nossa história, seja muito bem-vindo, tá bom? Deus te abençoe. E também uma saudação para quem está acompanhando o culto. Eu esqueci, eu vi alguns comentários ali, tem gente lá da região de Campos, e tem gente também de outro lugar ali acompanhando o culto. Eu esqueci na quarta-feira de avisar a irmã Vilma, eu fiz contato com ela na semana aí, que ela não estava bem da voz, continua, está com a voz bem fraquinha, fazendo um tratamento, deu lá uma espécie de rouquidão, e ela falou: pastor, eu estou morrendo de saudade da igreja, mas dezembro, se Deus quiser, eu vou passar mais uns dias aí. Eu esqueci de dar essa notícia na quarta-feira, não sei se ela está acompanhando o culto hoje, se tiver, fica aí, não é, feita a minha falha corrigida, e aí um abraço também. Olha, diz assim o texto, a versão que eu tenho, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, diz que esse título tem a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, é assim que está aqui. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia. Na Bíblia você vai encontrar lago de Genezaré, porque era um lago realmente, ele tinha mais ou menos 23 quilômetros de comprimento, 14 de largura, na largura maior. E aparece também Mar da Galileia, aparece Mar de Tiberíades. Então, dependendo de texto, você vai encontrar essas três referências, mas é o mesmo lugar. E ali a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro, ou Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Pedro, ou Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus nos abençoe. Como eu disse, a versão que eu estou utilizando tem o seguinte título: A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. A versão que aparece apenas A Pesca Maravilhosa. Agora, isso é interessante.
Que título você daria, por exemplo, a esse texto, pela leitura que a gente fez aqui? Vamos fazer um exercício rápido aí agora? Que título que você daria? Vamos lá, um de cada vez só, por favor. Não atropele um outro. Que título vocês dariam? Hein? A fartura da pesca. Que bom, que lindo. Mas aí, alguém, que título? Vamos lá? Hein? A chamada de Pedro. Poderia ser assim, não poderia? A chamada de Pedro. Tem mais aí? Quais sugestões de título você daria nesse texto? Vamos fazer um exercício. Hein? A pesca bem-sucedida. Muito bom. Mas quem tem outra ideia? Vamos lá. O poder de Jesus sobre toda a criatura. É um outro título que eu pensei também. A admiração dos discípulos pelo poder de Jesus. Eu também pensei nesse. Mas alguém aí falou? Obediência. Tá, tudo bem, obrigado. Obediência, então. Ok. A necessidade do trabalho em equipe. Esses foram os nomes que eu rascunhei aqui. Porque eu, por exemplo, achei, lendo esse texto mais uma vez, não é a primeira vez que eu fiz a leitura, logicamente, eu falei assim, a pesca maravilhosa reduz um pouco, se não muito, porque o título não faz parte do texto original, dos textos mais antigos, né? O original, ninguém nem sabe onde está, então dos mais antigos. O título não faz parte, alguém colocou o título, e alguém colocou o título a partir da sua compreensão, né, do que marcou para a pessoa. Então é ótimo. Só que você pode colocar um título que você desejar, não é pecado não. Você não está acrescentando um tio à palavra de Deus. Pode ficar tranquilo. Não vai ter praga nenhuma sobre a sua vida, viu? Nenhuma punição, porque o título não fazia parte do texto. Foi feito para a gente, como os versículos também não faziam, né, e nem os capítulos também. Então, eu pensei que pensar nesse texto apenas como a pesca maravilhosa, parece que reduz um pouco. Isso acontece ali, é verdade, mas esse texto tem muito mais do que a pesca maravilhosa. Às vezes na vida a gente é assim, sabia? Às vezes a vida nos oferece e nos brinda com uma experiência tão linda e a gente reduz tudo aquilo a apenas um fator e apenas uma questão que envolveu toda aquela experiência. Na vida a gente faz isso. E a gente precisa tentar descobrir aquilo que vai além do que a nossa percepção imediata nos apresenta. Então é isso que eu queria ver hoje com vocês aqui neste texto bíblico. Olha só, o verso 2 diz a Bíblia que eles tinham ido pescar, voltaram, estavam lavando as redes. E lavar as redes era um ofício que implicava, uma atividade que implicava naquele ofício, não é? As redes, ao serem lançadas, traziam ali sujeira do próprio lago, do próprio mar da Galileia, de repente, alguns pequenos gravetos, algumas questões que eles tinham que deixar a rede limpa, para que ela fosse bem utilizada na próxima vez. E também, até nesse lavar a rede, perceber se houve nela alguma alteração que pudesse ser consertada. Bem, na nossa caminhada, a gente precisa fazer também esse exercício. Lavar a rede. É bom que a gente pare sempre e avalie. Como é que está a minha vida com Cristo? Como é que está a minha vida na sociedade? Como é que está a minha vida no dia a dia? Como é que eu estou vivendo como cristão? Como é que eu estou me relacionando no trabalho? Lavar a rede é uma metáfora do que nós podemos fazer com aquilo que envolve a nossa existência. Aquilo que envolve o nosso dia a dia. Nós podemos, de repente, estar fazendo numa dinâmica tão corrida e tão automática, mecânica, que a gente nem se dá conta que tem algumas sujeirinhas, tem alguns gravetinhos, tem algumas questões que estão atrapalhando o melhor desenvolvimento.
Então eu quero convidar você, a partir desse texto, pegar esse detalhe que é tão passageiro ali, mas fazer isso. Lave a rede, avalie, preste atenção, veja lá, ela precisa ser lavada, a rede precisa ser lavada. Depois, lavar a rede está no verso 2. No verso 4, nós encontramos uma ordem de Jesus. A irmã Maíde falou sobre obediência. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Nós somos servos, Jesus é o Senhor. Há muitas orientações de Jesus para a nossa vida. Esse destaque nesse texto é para nos chamar a atenção se nós estamos atentos às ordens de Jesus. Se nós temos dado atenção às orientações dele. Se nós temos observado os seus ensinos e colocado isso em prática no dia a dia. Porque ele ordena, mas não ordena como um chefe impiedoso, sádico, maldoso. Ele nos orienta. E meus irmãos, a mensagem mais poderosa que o mundo precisa ouvir é se nós estamos afinados com os ensinos de Jesus. Se nós estamos obedecendo às ordens que ele nos dá. Se nós estamos cumprindo as orientações dele no dia a dia. Cada dia mais as pessoas estão se decepcionando com cristãos que não obedecem às ordens de Jesus. No Brasil, pelos números, tem crescido o número de gente que diz assim: eu não acredito nos evangélicos, nos religiosos. Olha só que coisa triste. Essa, na verdade, é uma realidade que se relaciona a obediência dos servos ao seu Senhor. A igreja tem dado um testemunho muito nocivo, muito ruim para a sociedade, a igreja como um todo. Os cristãos hoje estão mais envolvidos com as coisas do mundo, se a gente pode fazer essa distinção, do que as coisas de Deus. Mas o melhor é que não haja essa distinção. Nós somos do mundo. Jesus disse: eles estão no mundo, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e que lá no mundo eles sejam testemunhas, mais ou menos implícita essa última parte que eu falei. O que o mundo precisa ver é que nós estamos no mundo, somos do mundo, e nós estamos no mundo com uma proposta que foge às regras que o mundo quer impor. É muito cristão sendo mais orientado pelas ordens do mundo do que pelas ordens de Jesus. E Jesus ali com aqueles discípulos, eles não eram discípulos dele ainda. Por exemplo, na cronologia, há uma possibilidade, não é? Eu ainda não tenho toda essa certeza, mas Pedro já tinha tido um encontro com Jesus há aproximadamente 1 ano. E agora aqui, esse encontro com Cristo, ele recebe um chamado. Então, Jesus estava ali com aqueles homens que não tinham com ele ainda um comprometimento de seguir como discípulo. E Jesus então chama e dá uma ordem para eles. E é o próximo passo que eu venho agora a destacar. Pedro diz para o Senhor: Senhor, nós já fizemos isso a noite toda. Se você olhar aí o verso 5, não é? A argumentação de Pedro. Mestre, na versão que eu tenho: havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. É interessante, Pedro sinaliza algo de um relacionamento respeitador, obediente, mas também que permite você interagir. Senhor, o Senhor está me dando uma ordem, mas olha, eu já fiz e não teve resultado nenhum. Era como que se ele questionasse, embora não fosse um questionamento agressivo, até porque ele obedece. Isso sinaliza para a gente que Jesus não quer que a gente seja como um autômato, como um robô. Não. Ele quer que a gente interaja com ele, e de repente uma ordem que Jesus dá para você, você queira ampliar esse diálogo. Senhor, eu tenho feito isso, ou então eu não posso fazer assim. Converse com Jesus. Mas aí Pedro dá uma lição para a gente. Eu tenho a minha concepção, Pedro era pescador, era perito naquilo. Ele, Tiago e João eram sócios, então eles conheciam o negócio, eles eram donos de barco. Não eram um pescadorzinho igual eu, quando vou pescar carapicu, só para uma varinha para pescar, não é? Não. Ele conhecia aquele ofício, ele sabia daquele negócio, ele era treinado naquilo. Então ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, nada apanhamos. É impressionante, quem tem contato, eu tive uma experiência recente, e aí a partir daí eu tenho, de certa forma, pastoreado esse pessoal do barco. Todo dia eles recebem o café, e eu oro sempre por eles, quando estão aqui eu vou lá, mas é impressionante como é difícil o ofício, e hoje, com toda a tecnologia, eu cheguei a pensar assim, gente, é muita covardia para o peixe. É muita covardia. O radar diz onde o peixe está, a quantidade que está, o tamanho, diz tudo. Mesmo assim, é difícil para burro. Parece que o peixe, de vez em quando, dá uma fugida. E eles relatam. E às vezes ficam dias e dias, por exemplo, agora com tempo ruim, isso tem muita agitação nas águas, e os peixes somem. Pedro diz para Jesus: Senhor, olha, eu conheço esse ofício, eu sei, olha, não pegamos nada. Mas, esse mas, ele pode ser positivo ou negativo, e aqui é positivo. Essa adversativa aqui é positiva, mas o Senhor está falando, eu vou obedecer. O pastor Israel Belo traduz este verso naquela versão Prazer da Palavra assim: Mestre, pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Depois completou: mas como és tu que estás mandando, vou lançar a rede. Então, obediência pronta, não é? Obediência ali muito disposta, decidida, querendo fazer aquilo que Jesus orientava. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado se você não está sendo desobediente às ordens de Jesus. E mesmo que você tenha uma argumentação, faça como Pedro. Eu tenho esse pensamento, eu tenho essa maneira, mas sob a tua palavra eu vou cumprir, eu vou lançar a rede. É interessante que palavra aqui no verso 5 é a tradução da palavra rema. Rema. Essa palavra tem recebido muitas vezes em alguns lugares uma conotação, às vezes um pouquinho exagerada, eu percebo isso. Entendeu? Tem gente que quer atribuir a rema um poder extraordinário e miraculoso. Não trate assim. Toda a Bíblia é poderosa, ela é a palavra de Deus, tudo. Mas há algumas aplicações interessantes. Por exemplo, no verso 1,
é o primeiro que aparece, Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Estavam todos ali, a multidão, para ouvir a palavra de Deus. Era a primeira. Palavra ali já não é rema, é logos. Logos é a mesma palavra que aparece em João, capítulo 1. No princípio era o verbo, no princípio era o logos. Logos. E ali se refere a Jesus. Então, o que isso traz aqui para a gente? Logos era a palavra no sentido geral, do programa de Deus, do plano de Deus. A palavra é o próprio Deus. E rema é uma palavra específica, é uma palavra mais direta. Alguém chegou a dar uma sugestão que logos é como uma biblioteca. E rema é como se fosse um livro da biblioteca. Qual é mais importante? Os dois são importantes, mas o livro da biblioteca não pode representar toda a biblioteca. O livro da biblioteca é uma parte. Aqui há essa palavra dirigida de Jesus diretamente, é uma palavra específica a Pedro. E Pedro diz, nesse sentido, olha, sob esta palavra, eu vou lançar a rede. Eu vou apresentar aqui, ó Deus, a minha obediência. Eu vou apresentar a minha disposição, independentemente do que eu imagine ou eu pense, e a minha habilidade me dá condições. Ele era um pescador competente. De repente, o que está faltando para a sua vida, para a minha vida, é essa obediência à palavra de Jesus. Essa obediência à palavra de Jesus. Eu não estou falando a palavra de homens, não. É a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra geral ou específica. Às vezes tem pessoas que querem pegar essas questões específicas, não é? Esses retalhos, não. Pegue a colcha completa, pegue o programa completo e obedeça essa palavra de Jesus. E aí interessante que eles vão ao lugar mais fundo e lançam a rede. E aí há uma pesca extraordinária, há uma pesca maravilhosa. Nós temos aqui no verso 5 ainda, no verso 6 agora, verso 6, fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Mas eles trabalharam a noite toda, lutaram a noite toda, habilidosos. A nossa habilidade não traz nada para a gente. A gente que é besta, né? Usando uma linguagem do matuto, a gente que é besta achar que é alguma coisa. E a gente acha que é alguma coisa, irmãos. Todo mundo sofre desse mal. A gente acha que é alguma coisa em relação ao outro irmão, a outra irmã. A gente acha que é alguma coisa em relação ao vizinho, a gente é um pouco superior, em relação a uma outra pessoa. A gente vive nessa tensão permanentemente de achar que é alguma coisa. Parece-me que, embora não seja o centro aqui, não é? Mas é como que se Jesus quiser dizer assim: eu só quero mostrar para você, Pedro, e para você, Tiago, João, e todos os pescadores que estão aqui, eu quero mostrar para vocês que, além da capacidade, Jesus não despreza a capacidade, Jesus não despreza a habilidade, Jesus não pegou a rede para jogar, lançar lá, Jesus não fez nada, Ele orientou, Ele deixou que eles fizessem. É como que uma parceria. Mas é como que Jesus dissesse assim: se eu não abençoar, se eu não estiver aqui, não acontece nada. Meu irmão, minha irmã, nada que temos, desfrutamos, recebemos, nada
é da nossa habilidade. E com isso eu não estou desprezando, não. Você precisa trabalhar, você precisa lavar a rede, você precisa lutar, você precisa disciplinar, você precisa se organizar. Tem muita gente que sofre e joga a culpa em Deus. Deus não tem nada com isso. Joga a culpa no diabo, menos ainda o diabo tem aqui isso. Tem nada. É a pessoa que não se prepara, não se adequa, não se organiza, não se planeja. Eu sei que há sofrimentos que podem ter causas espirituais específicas, mas todo sofrimento é causa espiritual, como de maneira geral. A queda trouxe uma desorganização. Eu falo apenas de maneira específica. Gente que quer transferir para Deus, ou para o diabo, ou então para outras pessoas, problemas. Mas é como se Jesus dissesse assim: olha, continue trabalhando, continue lutando, lave as redes, né? Se esforce, batalhe, se prepare, não é? Procure ser o melhor, não como vaidade, mas fazer mesmo com interesse, fazer com disciplina, fazer com planejamento. Procure se entregar, suar a camisa, procure. Mas olha, o dono de tudo sou eu. É a minha presença, é a minha bênção. E aquela pesca maravilhosa acontece, e vem uma próxima lição, que dos versos 8 a 11, diz assim: fazendo isso apanharam, verso 6, eu quero sair do 6 aqui, então fizeram, a partir do 7, perdão, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Eu paro aqui no 7 primeiro. Olha só que coisa linda. Eles não puderam pegar toda aquela quantidade de peixe. Chamaram outros barcos. Encheram também os outros barcos. Os outros barcos também foram abençoados. Aqui há uma lição muito preciosa. Nós devemos compartilhar bênçãos que recebemos. Quem segura, retém bênçãos que Deus derrama, acontecem duas coisas: perde as bênçãos, porque não dá para aproveitar tudo, ou então vai limitar bênçãos posteriores. Quando Deus estava conduzindo o povo na saída do Egito, teve um momento que eles não tinham provisão. Deus falou assim: eu vou mandar o maná para vocês. Todo dia, olha, todo dia tem um maná. E tinha uma quantidade específica para cada pessoa. E a quantidade era suficiente. E Deus disse: olha, não vai faltar alimento para vocês. Não vai faltar para ninguém. E aí todo mundo ia lá e pegava o suficiente. O que alguns fizeram? Lembram? Hein? Pegaram o dobro. Pegaram o dobro. O que aconteceu com o que ele pegou a mais? Estragou. Quando a gente retém ou quer demais, estraga. Quem é do interior aqui, ou quem pelo menos acaba tendo algum conhecimento nessa área, mas sabe o que é uma cacimba lá no interior, um poço, né, que aqui na cidade chama de poço, lá chamava de cacimba. É um buraco na terra, um poço mesmo, né? Um buraco na terra, e dependendo da profundidade, até descobrir o olho lá, como é que é o olho que fala, d'água? O olho d'água, como é que é? A veia d'água, né? Não veio. Então veio, não é o veio, não veio. Então, pega lá, descobre lá, aí brota a água dali. E enche até o nível que dá, enche mesmo. Enche. Tem cacimba que, dependendo da força, sai, pelos lados e banha ali a região ali em volta e tal. Aí a família vai lá, e tem dia que o consumo é muito grande, e ela usa a água e vai lá embaixo,
Quando vai lá, horas depois, a água está lá em cima de novo. E aí, vai lá de novo e busca. Depois a água está lá em cima de novo. É mais ou menos isso que Deus faz. Mas quando a gente quer tomar tudo, e para a gente, estraga. Não abençoa. Eles chamaram outros barcos e disseram, venham para cá. O que Jesus faz é abundante, é para alcançar muitas pessoas. Jesus faz isso. Não é mensagem materialista, não, e nem de tentando aumentar a sua estima, não. É bênção do Senhor o dia todo, e não é apenas algo quantitativo, é em todas as áreas. Todas as áreas. Irmãos, eu vejo às vezes pessoas idosas, já com muito tempo de vida, estão cansadas com o corpo, mas as pessoas têm uma alegria que às vezes eu invejo. E olha, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre, festiva, eu não sou sorridente demais, eu gosto de humor, eu gosto das coisas, mas às vezes eu fico com inveja de tanta empolgação, de tanta alegria. Eu encontro outra, meus irmãos, que parece um livro de lamentações de Jeremias. Eu fico com pena. Não é insensibilidade a quem está sofrendo, não. E você não deve mascarar a realidade. É apenas avaliar por que algumas pessoas, mesmo com sofrimento, por que algumas pessoas, mesmo com limitações, têm uma alegria tremenda? Eu vejo nisso a abundância da presença de Jesus e a obediência da pessoa e a entrega de Jesus a essas pessoas. Gente, eu nem sei se eu estou demorando, mas eu vou terminar já. Entendeu? Eu quero encerrar então. Compartilhe a bênção. E aí o resultado final da experiência, olha só que coisa linda. A partir do verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O primeiro resultado foi o resultado material da obediência. Vieram peixes em abundância. Quanta gente foi abençoada com aquele peixe agradável. Agora, o resultado espiritual da experiência. Pedro se prostra e fica admirado e diz para Jesus, que coisa extraordinária, que coisa, que bênção maravilhosa. Aí Jesus diz para ele, mas olha, pescar peixe foi até hoje. A partir de hoje, você não será mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de gente. Um chamado específico, uma missão específica. Olha, Deus tem muito mais do que bênçãos materiais para você. Muito mais. Todas as bênçãos materiais, se você porventura chegasse à condição de ser o mais rico ou a mais rica do mundo, todas elas vão ter um prazo de validade. O dia que você morrer, ou o dia que você bater lá um piripaque na sua mente, que você perdeu os sentidos. Eu não espero que isso aconteça não é isso não, mas é possível. Eu conheço gente rica que nem sabe o que tem. Eu sou pobre e eu sei o que tenho. Mas também é muito fácil saber o que eu tenho. Mas tem gente rica que não sabe o que tem. Perdeu. Todas as bênçãos materiais são válidas, têm valor, e devemos utilizá-las para a honra e glória do nome de Jesus. Devemos valorizar. Devemos dizer, Senhor, isso aqui é para abençoar, isso aqui é para glorificar o teu nome. Bênçãos. Mas olha, não se compara nenhuma delas com as bênçãos espirituais que Deus tem para você. Eu quero convidar você hoje a pedir a Deus, Deus, eu quero uma pesca maravilhosa na minha vida, na minha família.
De repente você está desanimado, você está triste, você está abatido, alguma situação, com algum filho, alguma filha, algum parente, algum amigo, sei lá, alguém, eu quero uma pesca maravilhosa, Senhor, muito mais do que a abundância de peixes, eu quero uma chamada específica, eu quero, Senhor, uma rema, de maneira muito sobrenatural na minha vida, me dá uma palavra, e Deus pode fazer isso. Você não imagina o que Deus pode fazer. Irmãos, eu sei que eu estou vivendo, eu estou com 65 anos. Então, se eu viver a média de vida que meus pais viveram, meus avós, eu vou viver ali, sei lá, 85, 90. Eu espero 100, porque aí, de repente, com mais cuidado de saúde, eu consiga chegar lá. Mas essa é a média. Então, se eu mantiver a média deles, eu já vivi 3/4 da minha existência. Não é? Até menos, mais ou menos 3/4 ali, aproximadamente, da minha existência. Eu não imaginava, quando eu era jovem, que Deus era capaz de fazer o que Ele já fez comigo. Eu não imaginava. Eu nasci num lugar que o vento faz a curva. O lugar é bonito, mas não tem quase ninguém mais hoje lá. Quem está lá são os ricos que compram propriedades grandes. Pobre que está lá é porque manteve lá um sítiozinho e tudo, mas são os ricos que vão para lá e vão comprando. Tem um lá que comprou uma opção de propriedade, lá eu soube a última vez que eu fui lá. Vai comprando terra, vai colocando, só coloca gado, agora ficou bravo. Eu nunca tinha feito esse cacófato nunca tinha ocorrido comigo. Coloca gado, nossa, joga lá boi lá, vaca e deixa lá. E Deus já me deu tantas bênçãos que, olha, Ele não precisa nem me dar bênção mais. Como é que Deus faz? Tem gente que, muito mais, é assim que Deus faz. Não estou falando de bênção material, não. Estou falando de alegria, de vida. Deus pode fazer isso com você. Curve sua cabeça, fale com Ele.